O favorito de Hollywood, Tom Hanks, e sua esposa, a atriz Rita Wilson, estão juntos há mais de 30 anos. Um feito notável não apenas para qualquer casal, mas especialmente raro no mundo de Hollywood. Embora seu casamento duradouro pareça um final feliz perfeito, a jornada nem sempre foi fácil. Desde o primeiro encontro no set de filmagem da sitcom Bosom Buddies, da ABC, em 1981, até o apoio mútuo nos momentos mais difíceis da vida, a história do casal é repleta de amor, mas também de desafios. Agora, em uma confissão sincera, Rita Wilson deixou os fãs atônitos, revelando o quão profundas são suas lutas. A confissão de Rita. Todos nós amamos esse casal icônico. No entanto, algo que as pessoas tendem a esquecer é que antes de Tom Hanks encontrar a felicidade com Rita Wilson, ele se casou com Samantha Lewis por 9 anos, de 1978 a 1987. Infelizmente, Samantha faleceu de câncer ósseo em março de 2002. Juntos, eles tiveram 2 filhos, Colin, que hoje tem 46 anos, e Elizabeth, que tem 42 anos. Em uma entrevista, Rita Wilson falou sobre o casamento anterior de Tom e como o divórcio com Samantha afetou sua carreira. Ela revelou que isso lhe custou até mesmo um papel em uma das comédias românticas mais lendárias de todos os tempos, When Harry Met Sally. Aparentemente ofereceram a Tom o papel principal, mas ele recusou porque, na época, estava genuinamente feliz por não estar casado. Rita ficou sabendo dessa oferta por meio de sua amizade com a roteirista do filme, Nora Ephron. Rita disse que a maioria das pessoas talvez não entendesse, mas Tom tinha seus motivos para estar contente e nada mais importava. Isso definitivamente dá uma ideia de onde ele estava com a cabeça naquela época. Imagine estar tão feliz por ser solteiro que você deixa de estrelar uma comédia romântica. Mas será que o casamento dele com Samantha era realmente tão ruim assim? Vamos descobrir. Samantha nasceu em 29 de novembro de 1952, em San Diego, Califórnia, filha de John Raymond Dillingham e Harriet Hall Dillingham. Embora a maioria das pessoas a conheça como a ex-mulher de Tom Hanks, Samantha, na verdade, começou sua própria carreira como atriz. É interessante notar que Samantha Lewis nem era seu nome verdadeiro. Era Susan Jane Dillingham. Ela adotou o nome a partir de um personagem que interpretou no teatro, e esse nome ficou com ela desde então. Apesar de seus esforços, ela nunca conseguiu se destacar em Hollywood. Ao contrário de seu famoso marido, ela só conseguiu pequenos papéis e trabalhou principalmente no teatro. Ela fez breves aparições em programas como Bosom Buddies, em 1981, e no filme Mr. Success, mas sua carreira de atriz nunca decolou. Infelizmente, acabou sendo um pouco decepcionante. Eles se cruzaram pela primeira vez quando frequentavam a Sacramento State University, onde ambos estavam matriculados em aulas de atuação. O que começou como ensaios, logo se transformou em uma amizade, que acabou se transformando em um relacionamento romântico. Samantha e Hanks se casaram em 1978, apenas um ano depois de darem as boas-vindas ao seu primeiro filho, Colin. Como mencionado anteriormente, eles também tiveram uma filha, Elizabeth, que nasceu em 1982. Embora não se saiba muito sobre o relacionamento deles, Tom uma vez falou sobre o motivo pelo qual o casamento não durou. Ele explicou que, na época, eles simplesmente não eram maduros o suficiente para fazer dar certo. Tom admitiu que não estava preparado para as responsabilidades inerentes ao casamento, o que acabou levando ao divórcio. Ele se lembra que, às vezes, eles mal conseguiam sobreviver. O casamento não é algo que possa ser construído apenas com base em um vislumbre de esperança. Na entrevista ao Desert Island Discs, Hanks compartilhou com franqueza que também lutou contra a solidão profunda quando era adolescente. Em uma tentativa de lidar com esse isolamento, ele acabou se casando com Susan Dillingham. Na época, ele tinha apenas 21 anos e estava começando a entrar no mundo do teatro. Quando pensamos em Tom Hanks hoje, imaginamos um homem de força e determinação. Mas seus primeiros anos nem sempre foram tão tranquilos. Com apenas 21 anos, Hanks era um jovem sem uma carreira clara. Quando você se casa com alguém para preencher o vazio da solidão, esse relacionamento está praticamente condenado desde o início. No entanto, ter a responsabilidade de ter uma esposa e um filho tão cedo na vida fez com que ele crescesse e se tornasse uma versão melhor de si mesmo. Isso o manteve longe das drogas e de outros hábitos ruins, canalizando sua energia para um foco quase obsessivo em alcançar o sucesso. Como muitos esperavam, o casamento de Hanks e Samantha acabou chegando a um ponto de ruptura. Eles pediram o divórcio em 1985, que foi oficialmente finalizado em 19 de março de 1987. Embora soubesse que se separar de Samantha era a decisão certa, ele não conseguia afastar o medo de que, de alguma forma, estivesse abandonando seus deveres como pai de Colin e Elizabeth. Por ter crescido em um lar desestruturado, essa era a última coisa que ele queria para seus próprios filhos. Em uma conversa franca no podcast In Depth with Graham Bellisinger,
Tom revelou o quanto foi duro consigo mesmo como pai durante esse período. Eu não poderia ser um pai pior, e não poderia ser um ser humano pior. Lembro-me de sentir como se tivesse amaldiçoado seres inocentes com minhas próprias falhas, ele compartilhou. Ele também mencionou que uma das maiores lições que aprendeu como pai é proteger seus filhos das preocupações da vida pelo maior tempo possível. Mas ser o pai solteiro e divorciado deles me fez sentir como se estivesse sobrecarregando-os com coisas com as quais eles não deveriam ter que lidar. Um ano após seu divórcio, Tom Hanks se casou com Rita Wilson. Embora tenha havido muita especulação de que Hanks e Wilson possam ter tido um caso, nenhum dos dois falou sobre esses rumores, pelo menos por enquanto. Hanks e Wilson se conheceram em 1981, quando Rita fez uma participação especial em um episódio de Bosom Buddies, a sitcom de TV que Hanks estava estrelando na época. Mas eles não começaram a namorar imediatamente, pois Hanks ainda era casado com Samantha Lewis. No entanto, Wilson compartilhou mais tarde em um episódio de 2020 do The Kelly Clarkson Show, que eles se tornaram amigos instantaneamente. Ela admitiu que foi o talento de Hanks para mantê-la entretida que a atraiu. Ele a fazia rir e conseguia prender sua atenção como ninguém, graças à sua habilidade de contar histórias. Em 30 de abril de 1988, Hanks e Wilson oficializaram seu amor e se casaram. Embora não se saiba muito sobre o pedido de casamento, Wilson disse ao Access Hollywood em 2005 que, quando Hanks fez a pergunta, ela não respondeu com o típico "É claro, querido, eu adoraria me casar com você". Em vez disso, ela disse "Pode apostar". Mais tarde, ela brincou sobre como isso soou ansioso e compartilhou que Hanks até mandou gravar "You Bet" na parte interna de seu anel de noivado como um doce lembrete. Tom Hanks tem falado abertamente sobre seu casamento com Rita Wilson, explicando que o sucesso do relacionamento deles se deveu ao momento certo, à maturidade e ao compromisso compartilhado de estarem profundamente conectados. Em uma entrevista com Oprah Winfrey, Hanks admitiu que o casamento com Rita o fez perceber que precisava mudar algumas coisas em si mesmo. Embora tenha reconhecido que o destino desempenhou um papel importante para que eles se encontrassem, ele foi rápido em apontar que o relacionamento deles não é do tipo mágico de cinema. "É tão real quanto eu sentado aqui", foi o que ele disse. Hanks não se esquivou do fato de que o casamento pode ser difícil, até mesmo brincando que, às vezes, parece que está indo direto para o desastre. Mas ele enfatizou que, independentemente dos desafios que surgirem, os dois sabem que ficarão juntos e conseguirão superar tudo. Momentos difíceis. Palavras são uma coisa. Ações, no entanto, são uma história totalmente diferente. Rita Wilson e Tom Hanks compartilharam mais momentos doces em seus mais de 30 anos de casamento do que você encontraria na maioria das comédias românticas. Os dois, agora na casa dos 60 anos, são um dos casais mais queridos de Hollywood. Mas até eles já enfrentaram momentos difíceis. Em 2015, Rita revelou uma notícia difícil. Ela havia sido diagnosticada com câncer de mama e passou por uma mastectomia dupla e cirurgia reconstrutiva. Em uma entrevista, ela contou como se sentiu abençoada por ter o apoio inabalável de seu marido, Tom Hanks, além de seus amigos, familiares e os médicos que salvaram sua vida. Então, em 2020, surgiram novos desafios. Hanks usou o Instagram para compartilhar que, depois que ele e Wilson estavam se sentindo um pouco abalados, como se estivessem resfriados, eles fizeram o teste para a Covid-19 e os resultados deram positivo. Quando Rita Wilson e Tom Hanks receberam o diagnóstico, eles estavam em Gold Coast, em Queensland, filmando o filme biográfico de Elvis Presley, de Baz Luhrmann. Antes das filmagens, era padrão que os atores principais tivessem interações próximas com as equipes de figurino, cabelo e maquiagem durante os testes de som e de tela, muitas vezes envolvendo contato físico com vários membros da equipe. Essa situação levou a Warner Bros., a empresa por trás da produção, a tomar precauções extras para proteger seus funcionários. Os fãs acompanharam de perto a jornada de Tom Hanks e Rita Wilson desde o isolamento inicial na Austrália, onde foram diagnosticados com Covid-19, até o retorno aos Estados Unidos. Seu caso foi particularmente preocupante, pois ele tinha 63 anos e sofria de diabetes tipo 2, o que o colocava em maior risco. Mesmo assim, sendo o homem calmo e sensato que é, Hanks permaneceu relaxado. Foi-lhe dito que evitasse o pânico, descansasse e se concentrasse em não contrair pneumonia ou ter febre alta, e ele achou que isso seria suficiente para mantê-lo de pé. O que realmente o surpreendeu, porém, foi a intensidade com que o vírus atingiu Rita. Ela passou por momentos muito mais difíceis. Perdeu o olfato e o paladar, teve náuseas graves e teve febre alta. Foi uma fase difícil para os dois, mas eles conseguiram superar juntos. Depois de se recuperar, Hanks fez questão de aumentar a conscientização sobre o vírus e ajudar a evitar que outras pessoas ficassem doentes. Nem todo mundo faria esse esforço extra, mas esse é o tipo de pessoa que ele é, e seus fãs o adoram por isso.
Depois disso, outra coisa causou preocupação entre seus fãs. Enquanto promovia o filme biográfico de Elvis, de Tom Baz Luhrmann, Tom parecia ter problemas para controlar seu braço trêmulo. Isso gerou rumores de que ele poderia estar sofrendo de Parkinson. Passar por momentos difíceis, como aqueles pelos quais Rita e Hanks passaram, forma um vínculo forte e genuíno. Isso faz com que vocês se amem ainda mais e queiram proteger um ao outro de todas as formas possíveis. Uma situação que exigia esse tipo de reação surgiu em 2022, quando Hanks e Wilson estavam saindo de um restaurante. Como de costume, os paparazzi estavam por toda parte, tentando tirar fotos do casal. Mas as coisas ficaram um pouco caóticas, quando alguns deles se aproximaram demais e quase desequilibraram Rita. Isso fez com que Hanks gritasse para eles se afastarem antes que machucassem Rita acidentalmente. "Derrubando minha esposa?", disse Hanks, claramente frustrado, enquanto olhava para o grupo de paparazzi. A segurança rapidamente leva ele e Rita para um veículo à espera, enquanto um fã na multidão grita: "Desculpe, Tom!" O relacionamento de Hanks e Wilson tem sido bastante positivo e solidário, com Hanks sempre elogiando Wilson por sua força e pela diversão que compartilham. Em geral, eles não se envolveram em grandes controvérsias como casal. No entanto, eles enfrentaram alguns momentos difíceis e polêmicos, especialmente envolvendo seus filhos, com questões como luta contra o vício, acusações de violência doméstica e problemas legais, especialmente com um deles, Chet Hanks. As controvérsias de Chet Hanks. Para alguns, Chet Hanks é conhecido principalmente como o filho do ator ganhador do Oscar Tom Hanks e da atriz e cantora Rita Wilson. Outros talvez o reconheçam por seus próprios papéis de ator em filmes como Indiana Jones e A Caveira de Cristal e Quarteto Fantástico, ou por seus papéis recorrentes em séries de TV como Empire, Shameless e Your Honor. E ainda há aqueles que o conhecem por sua carreira musical como rapper, especialmente por seus primeiros dias de atuação com o nome Chet Hayes. Dito isso, provavelmente é seguro dizer que mais pessoas conhecem Chet por suas constantes polêmicas. Suas declarações e comportamento ousados o mantiveram nas manchetes, e essa é uma reputação da qual ele não parece se esquivar. Na verdade, a biografia de sua agência até o chama de Ovelha Negra Confessa da Família. Apesar de ser relativamente jovem, ele completou 33 anos no ano passado, Chet já se viu envolvido em um número impressionante de escândalos. Quando Chet Hanks se autodenominou a Ovelha Negra da Família, ele provavelmente estava se referindo aos problemas de uso indevido de substâncias contra os quais lutou na juventude. Ele está sóbrio desde 2015, depois de ir para a reabilitação. Mas antes disso, as coisas eram bem complicadas. Naquela época, o Los Angeles Times relatou alguns vídeos de rede social, agora excluídos, em que Chet admitia abertamente ser viciado em cocaína e crack. Em fevereiro de 2015, pouco antes de ir para a reabilitação, Chet se envolveu em um acidente enquanto dirigia um carro registrado em nome de seus pais, Tom e Rita. De acordo com o TMZ, ele bateu na traseira de um veículo dirigido por Terry Mugan, que mais tarde processou Tom e Rita, culpando-os por serem os donos do carro. Mugan alegou que Chet estava dirigindo de forma imprudente e sob a influência de drogas ou álcool, causando o acidente. Ele disse que o acidente o deixou com chicotadas e uma lesão cerebral por ter batido a cabeça no painel. Embora Chet não tenha sido acusado de dirigir embriagado, os advogados de Mugan alegaram que Chet implorou para que ele não chamasse a polícia no local. O caso terminou com um acordo condicional, mas os detalhes nunca foram divulgados. É interessante notar que Mugan não era novo no mundo das celebridades. De acordo com alguns relatos, ele era um ex-mordomo que havia trabalhado para estrelas como Elizabeth Taylor, Clint Eastwood, Joan Rivers e até Oprah Winfrey. Mas os problemas de Chet com a polêmica não pararam por aí. A fama traz sua cota de críticas, e algumas pessoas lidam com elas melhor do que outras. Um dos momentos mais públicos de Chet envolveu a lenda do rádio Howard Stern. Agora, é quase um rito de passagem para as celebridades serem ridicularizadas por Stern. Mas quando ele zombou de Chet, o jovem rapper não reagiu bem. De acordo com relatos, Howard Stern teve um dia de campo tirando sarro de Chet Hanks por tentar se posicionar como um rapper gangsta hardcore. Em fevereiro de 2011, Stern brincou com seus ouvintes. Tom Hanks deve estar muito irritado. Onde ele cresceu, em Beverly Hills. E alguns outros comentários, não tão lisonjeiros, se seguiram. Alguns anos depois, quando o nome de Chet foi mencionado em outra discussão de rádio de forma não muito lisonjeira, Chet não pegou leve. Ele reagiu nas redes sociais, chegando a ameaçar Stern diretamente. Conforme relatado pelo Radar Online, Chet tweetou uma mensagem para Stern, incluindo um emoji de arma. "Você sabe que eu vou bagunçar você", escreveu ele. "Howie, você tem ideia de como vou lidar com você quando o vir? Você não pode fugir de mim para sempre." "Howie, ouça. Um dia, talvez amanhã, talvez daqui a 10 anos, eu vou vê-lo pessoalmente. Espero que você viaje com segurança. Por favor, me convide para o programa." Mais tarde, Chet percebeu que essa provavelmente não foi a jogada publicitária mais inteligente. Ele admitiu que sua explosão iria ganhar as manchetes.
mas o fez em seu estilo colorido habitual, chamando a si mesmo de um desastre ambulante de relações públicas e lançando alguns palavrões. Howard optou por não cutucar mais o urso, decidindo não antagonizar mais Chet. Em seguida, foi a vez de Tekashi 6699, que trouxe Tom Hanks para os holofotes de uma forma muito mais significativa do que os problemas anteriores de Chet. Tom Hanks já enfrentou adversários formidáveis em seus filmes, lutando contra os Illuminati em O Código da Vinci, desafiando o governo Nixon em The Post e sendo feito refém por piratas somalis em Capitão Phillips. Agora ele pode acrescentar, se envolver em uma briga de rap, à sua lista de experiências, graças à briga de Chet Hanks com o rapper Tekashi 6699 em 2020. Em uma série de stories do Instagram, Chet fez algumas críticas sérias a 6699, que havia sido preso por crimes de extorsão e porte de arma, mas conseguiu reduzir sua pena ao testemunhar contra ex-membros de gangues. Tekashi reagiu de uma forma que alguns consideraram equilibrada, enquanto outros interpretaram como um golpe sutil no status de celebridade de Chet. Em vez disso, ele direcionou seus comentários ao famoso pai de Chet. 699 desejou que seu pai se recuperasse rapidamente da Covid-19, ciente de como a doença pode ser desafiadora, especialmente devido à idade de Hanks, que a torna ainda mais difícil. Mas Tom Hanks teve o retorno perfeito. Ele se recuperou da Covid enquanto ainda desfrutava de sua liberdade, em total contraste com 66699. Mesmo depois desse incidente vergonhoso, as escapadas online de Chet estavam longe de terminar. Ele fez uma breve pausa nas redes sociais, mas decidiu voltar durante a eleição presidencial de novembro de 2020. Ele gravou a si mesmo, falando com sotaque jamaicano, e compartilhou o vídeo no Instagram. Na legenda, ele escreveu estas palavras, e o vídeo começou com ele discutindo a derrota de Donald Trump nas eleições com sua voz habitual, antes de mudar perfeitamente para o patuá jamaicano. O vídeo de Hanks, mais uma vez, resultou em zombaria e confusão no Twitter. Chet Hanks, um dos nossos grandes jamaicanos brancos, brincou um usuário do Twitter, enquanto outro perguntou: "O que há com ele?" Outro ainda arrastou seu pai para a briga, citando o filme de sucesso de seu pai, Náufrago, e disse: "Tom Hanks deve estar desejando nunca ter voltado daquela ilha." Então, em 2020, com toda a conversa sobre o racismo sistêmico nos Estados Unidos, você pensaria que a maioria das pessoas, pelo menos as sensatas, evitaria declarar que o verão de 2021 seria um White Boy Summer. Mas aqui estamos, e sim, alguém realmente foi em frente e disse isso. Em um vídeo de março de 2021 no Instagram, Chet Hanks deixou escapar esta joia. "Acabei de ter essa sensação, cara, de que este verão está prestes a ser um verão white boy." Entenda como você quiser. Não estou falando de Trump, branco do tipo NASCAR. Estou falando de um verão de garotos brancos do tipo eu, John B. e Jack Harlow. Depois, em outra postagem, ele tentou esclarecer o que queria dizer com White Boy Summer. "Sabe o que não é verão de menino branco?" disse ele. Ter qualquer má vontade ou preconceito com qualquer pessoa de origem, raça ou estilo de vida diferente do seu. Isso não é White Boy Summer, cara. Essas são as coisas que precisamos elevar e eliminar, sem rodeios. Porque as verdadeiras vibrações se resumem a ter apenas boas vibrações com todo mundo. Mas nem todos estavam acreditando nessa explicação. Chet não parou por aí. Ele decidiu levar sua visão do White Boy Summer a outro patamar, anunciando uma linha de produtos com a marca White Boy Summer. Embora muitos tenham achado a ideia bastante questionável, os produtos de Hanks sofreram ainda mais reações negativas por causa da fonte que ele escolheu para as camisetas e moletons. De acordo com o The Guardian, era uma fonte em estilo gótico que se aproxima da usada pelos nacionalistas brancos. Como era de se esperar, o lançamento do produto White Boy Summer de Hanks gerou bastante controvérsia nas redes sociais. Um usuário do Twitter foi direto, dizendo que a fonte fez com que o logotipo parecesse agressivamente racista. Apesar de Chet ter feito as coisas parecerem ruins, isso não impediu Tom e Rita de continuarem a ser pessoas decentes. Vida impactante. Em 2023, Tom e Rita fizeram uma aparição elegante por uma grande causa. O casal participou do concerto beneficente anual Together for Children, no Odeon Herodes Atticus, em Atenas, Grécia. O astro de Elvis, 67 anos, e sua esposa, 66 anos, estavam glamurosos no cenário do antigo teatro ao ar livre. Tom manteve o estilo clássico com uma camisa e calça pretas, enquanto Rita combinou com sua vibração em um vestido longo preto com detalhes em franjas brancas. A Together for Children, fundada em 1966, tem como objetivo apoiar crianças que lidam com pobreza, deficiências, exclusão social, violência doméstica e outras dificuldades. Todos os anos, eles realizam um evento de arrecadação de fundos com apresentações ao vivo e entretenimento. Tom e Rita têm um longo histórico de apoio discreto a causas beneficentes.
incluindo a Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, a MFAR, o Women's Cancer Research Fund e o Children's Health Fund. No ano passado, a dupla passou vários meses na Grécia produzindo My Big Fat Greek Wedding 3. Rita compartilhou sua empolgação com o projeto na Comic Con, especialmente porque Nia Vardalos não apenas reprisou seu papel, mas também escreveu e dirigiu a última parte da amada franquia. Rita Wilson expressou sua empolgação com o fato de Nia Vardalos, escritora indicada ao Oscar, ser tanto a estrela quanto a diretora de My Big Fat Greek Wedding 3, que foi filmado na Grécia. Ela destacou como foi especial ter Vardalos guiando o elenco para a terceira parte da amada série. My Big Fat Greek Wedding tem levado alegria ao público há 21 anos, e Wilson compartilhou seu entusiasmo de que mais alegria estava a caminho quando o filme chegou aos cinemas naquela sexta-feira. Hanks e Wilson também marcaram uma ocasião especial, o 107º aniversário de Tom, em 9 de julho. Wilson compartilhou um tributo sincero ao marido de 35 anos no Instagram, escrevendo: "Feliz aniversário para esse homem que é meu amante, meu melhor amigo, minha família, o pai dos meus filhos", antes de acrescentar um toque lúdico à sua postagem. Rita optou por desacelerar sua carreira para poder estar mais presente para seus filhos. Ela queria ser a mãe que estava lá quando eles chegavam em casa, dirigindo a carona e fazendo todas as coisas do dia a dia. Tom trabalhava muito, e eles frequentemente viajavam com ele, mas ela sabia que se ambos estivessem constantemente fora do trabalho, isso afetaria as crianças. Para ela, não era um sacrifício, era uma decisão consciente. À medida que a carreira de Tom continuava a crescer, Rita não sentia nada além de felicidade por ele. Eles sempre apoiaram um ao outro no que faziam. Antigamente, durante as entrevistas à imprensa, as pessoas lhe perguntavam como era difícil estar com alguém tão famoso. Ela achou estranho no início, mas depois percebeu que essas perguntas diziam mais sobre os entrevistadores e como eles se sentiriam naquela situação do que sobre ela. Em maio, Tom Hanks acrescentou outra conquista impressionante à sua já longa lista: um diploma honorário de Harvard. A prestigiosa universidade em Cambridge, Massachusetts, concedeu-lhe um doutorado honorário em artes, e ele teve até a honra de fazer o discurso de formatura. Ao discursar para a turma de 2023, Hanks destacou com humor o fato de ter obtido o título sem trabalhar muito, sem passar nenhum tempo em sala de aula e sem nunca ter pisado naquela biblioteca. Mas, em um tom mais sério, ele incentivou os formandos a superar a indiferença e defender o que realmente importa. Todos os dias, todos os anos, e para cada turma de formandos, há uma escolha a ser feita, disse Hanks. É a mesma escolha para todos os adultos: ser um dos 3 tipos de americanos. Aqueles que abraçam a liberdade e a liberdade para todos, aqueles que não abraçam, ou aqueles que são indiferentes. Somente o primeiro grupo se dedica ao trabalho de construir uma união mais perfeita, que seja realmente indivisível. Os outros apenas ficam no caminho. Mas essa não é a história completa. Tom e Rita também se tornaram cidadãos gregos. A notícia foi compartilhada pelo primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, que publicou uma foto do casal segurando orgulhosamente seus novos passaportes. A Grécia concedeu a cidadania a eles e a seus 2 filhos como agradecimento por ajudarem a arrecadar fundos para as vítimas do devastador incêndio florestal de 2018, perto de Atenas. O casal passa os verões com frequência na ilha grega de Antiparos, nas Cíclades. É uma conexão apropriada, especialmente com as raízes gregas e búlgaras de Rita. No início de 2020, Tom chegou a usar a rede social para anunciar que estava começando o ano como um cidadão honorário de toda a Grécia. A Grécia oferece naturalização honorária a pessoas que tenham feito contribuições excepcionais ou cuja cidadania seja considerada de interesse público. Apesar de terem contraído e se recuperado da Covid-19 naquele ano, a vida de Tom e Rita continua cheia de aventuras. Rita resumiu tudo perfeitamente em uma postagem sincera: 35 anos de casamento. 30 de abril de 1988. O amor é tudo. Ei, você chegou até o final do vídeo. Parece que você gostou. Por que não dar uma olhada nesses outros vídeos na sua tela? Veja se você também vai gostar deles.